Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos começar mais um estudo bíblico de quarta-feira. Vamos rogar a Deus a sua bênção. Iniciar, portanto, orando, pedindo a Deus que nos abençoe nessa ocasião de estudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por ter nos trazido até aqui e nos dar essa oportunidade de estudar um pouco mais a Tua Palavra, ter este momento no meio da semana para aprendizado, podermos aprofundar um pouco mais o que já começamos a aprender por ocasião do culto vespertino, na pregação da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, por graça e misericórdia, o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, nos direcione, nos dê entendimento e que o aprendizado sirva como instrumento para o Teu Espírito Santo em nossa vida, de modo que sejamos edificados, sejamos santificados e estejamos mais dentro da Tua vontade, mais consagrados ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, minha gente, no último domingo nós meditamos no Salmo 41, no culto vespertino, um salmo em que Davi apresenta diante de Deus a sua oração, e em determinado momento ele faz um rogo ao Senhor, não é? Contrastando o Senhor com aqueles que promoviam aquele dia mal na vida de Davi, não é? Ele faz aquele rogo no verso 10, Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, não é? Em contraposição a Davi mesmo, que reconhece que pecara e que isso havia ocasionado aquele dia mau na sua vida, aquele período de dificuldades, em contraste também com os seus inimigos, que se aproveitavam daquele dia mau e estavam nutrindo aquela expectativa de que, inclusive, ele viesse a morrer por conta da sua enfermidade. E em contraste até com os falsos amigos, porque ele diz, até o meu amigo íntimo, né, havia me traído, são as palavras de Davi. E o salmo se inicia com a expressão, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, o Senhor, não é, o livrará no dia do mal. E naquela ocasião nós atentávamos para as implicações e os desdobramentos cristológicos, né, daquele salmo, apontando para o Messias, para o Salvador. E esse dia mal também se reflete na manifestação mais plena de Cristo, trazendo o dia do seu juízo, e que aqueles que estão nele, né, alcançam essa misericórdia prometida no salmo. Bem, então, nós estamos propondo uma consideração, já que a ideia nesses estudos de quarta-feira tem sido aprofundar ou atentar para desdobramentos daquilo que já ouvimos no domingo à noite. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a volta do Senhor, uma vez que o dia do qual o Senhor nos livra é também uma das aplicações possíveis, uma das atualizações assim para o Novo Testamento possíveis do Salmo e acertadas, é com relação à vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Então, os versos 10 a 13 do Salmo falam de Davi orando, pedindo a Deus que o levantasse, porque os inimigos diziam, não há de se levantar, não é? Porque ele estava caído, enfermo. E a partir do verso 10, como nós dizíamos, ele apresenta essa oração diante do Senhor. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém.
essa oração de Davi se cumpre mais plenamente em Cristo Jesus, aquele que é levantado, não é? As enfermidades, aqui Davi se refere ali, são temporárias, são as enfermidades que ele enfrentou, mas nós sabemos que plenamente o Senhor enfermou por causa do nosso pecado, né? Davi estava enfermo por causa do pecado dele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é? Então, todas aquelas circunstâncias se cumprem no Senhor, no nosso Salvador, e o cumprimento do que está pedido nesta oração também se cumpre no nosso Salvador, que enfermou, mas que o Senhor o retirou da morte, não é? Ele foi levantado da morte para pagar segundo merecem, né? Ele se manifestará, enfim, como juiz de vivos e de mortos. Com isso que te agradas de mim, ou seja, com essa ressurreição, nós temos a confirmação de que o sacrifício dele foi agradável ao Senhor, sua obra foi consumada e perfeita, e assim o seu triunfo, e a certeza de que ele que conquista essa presença eterna do Senhor, nós que estamos nele, gozamos dessa presença eterna do Senhor. A propósito dessas verdades, da exaltação de Cristo pelo Pai, eu gostaria de lembrar, né, ou de relembrar junto com você, trechos do nosso credo apostólico, não é? A propósito, vamos ler juntos, não é? E fazer os destaques aqui devidos à nossa temática. O credo apostólico que aqui nós recitaremos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bem, os destaques que nós queremos fazer estão justamente nesse trecho da sua exaltação, não é? E mais especificamente no destaque o dia em que haverá de se manifestar, não é? Para julgar vivos e mortos, né? Então, o Senhor atendeu àquela oração profética de Davi. De fato, o Senhor levantou o seu ungido, não é? Como confirmação de que o seu sacrifício fora aceito e de que o Senhor se agradou dele. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, né, conquistando para nós também lugar à presença do Pai, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos, não é? Então, o dia em que a misericórdia do Senhor estará sobre nós para nos livrar, é aquele dia em que o Senhor mesmo virá como juiz de vivos e de mortos. Bem, então, a oração que foi feita lá no Salmo, né? Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, com o propósito, não é? De vir para pagar segundo merecem. E aí, nesses itens que foram mencionados, ou nesses movimentos, não é? Ressurgir dos mortos, subir ao céu, sentar à destra do Pai, e assim por diante, nós queremos destacar, obviamente, o último deles, né? A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A esse propósito, então, na sua dogmática, né, Louis Berkhof nos traz alguns detalhes, né, alguns esclarecimentos acerca dessa manifestação futura do Senhor, né, acerca dessa segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Por exemplo, os termos que a Bíblia utiliza para se referir a esta segunda manifestação em que o Senhor virá como esse juiz de vivos e de mortos, virá
para pagar segundo merecem, virá para manifestar juízo e misericórdia, misericórdia para com os seus, juízo para com os que não creem. Bem, então o termo parousia, não é? Significa presença de forma mais literal, mas o emprego utilizado, né, nos textos bíblicos parece apontar muito mais para um processo do que apenas uma aparição, não é? Mas o processo da sua vinda, uma vinda que precede uma presença, ou seja, algo que está por acontecer, por se revelar. Este é o sentido comum do termo quando empregado com relação à volta de Jesus Cristo. Nós temos uma série de textos bíblicos, meus irmãos, e vamos ter ocasião para ler alguns deles, mas aqui a esta altura eu quero apenas mencionar os termos, e daqui a pouco nós vamos ler alguns textos com um pouco mais de atenção. Então, tem essa primeira expressão, com essa ênfase, né, de uma presença, né, ou de uma vinda, de um movimento que culmina na sua presença. Um segundo termo seria um termo que estamos familiarizados com ele, porque dá título a um dos livros, né, do Novo Testamento, que é Apocalipse, que literalmente quer dizer revelação, e óbvio, né, destaca o aspecto da revelação da própria pessoa de Cristo, né? Então, os termos bíblicos utilizados para a manifestação do Senhor têm essa ideia de uma presença como culminância de um processo de movimento do Senhor, vindo de onde está para nós, a revelação do seu caráter, da sua pessoa, e esse termo aqui, epifaneia, que, né, na transliteração para o português, nós transliteramos como epifania, não é? Que tem a ver com aparição, o glorioso aparecimento do Senhor, sua gloriosa manifestação. Está implícito que aquilo que é descoberto é algo também glorioso. Bem, com essas primeiras informações, nós gostaríamos de antecipar perguntas que eventualmente nós possamos nutrir com relação a essa segunda vinda de Cristo e ir respondendo. Óbvio, isso não esgota todas as possibilidades e nós esperamos que os irmãos também tenham perguntas ao final, não é? Bem, uma pergunta muito corriqueira, muito recorrente com relação à segunda vinda de Cristo, já que nós somos aqueles que são identificados pela palavra do Senhor como os que amam a sua vinda, não é? Nós queremos que Ele venha, não é? Nós fazemos coro com o apóstolo, ora vem Senhor, e é uma curiosidade legítima, né? Os discípulos manifestaram essa curiosidade, a igreja anseia saber, mas é de fato uma informação que não está à nossa disposição, não é? Quando o Senhor virá, embora nós não saibamos quando virá o dia do Senhor, sabemos que será concomitante com alguns eventos, embora o Senhor Jesus não tenha revelado quando ocorrerá, mas Ele nos deu informações de concomitância, ou seja, quando determinadas coisas estiverem acontecendo, parece que ali, aquele é o sinal de que esse dia está próximo, e também parece que ele está condicionado a alguns cumprimentos de determinados episódios. Por exemplo, será concomitante com o que nós costumamos chamar de fim do mundo, não é? Os textos que estão aqui indicados parecem apontar nessa direção. Alguém pode ler para nós, por favor, Mateus 24, do 29 ao 31, nós não vamos ler todos os textos, porque a lista de textos é muito longa, não é? Mas são textos correlatos. Mateus 24, do 29 ao 31, nos dão essa ideia de que quando Cristo se refere à sua manifestação futura, à sua segunda vinda, Ele o faz concomitantemente às suas referências ao fim das eras. Mateus 24, versos 29 a 31. Quem pode ler para a gente, por favor? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz.
as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E 31 também? Pode. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bem, como é um texto apocalíptico, né, ele traz aqueles elementos de literatura apocalíptica, das profecias apocalípticas. Então, esse desfazer dos astros e tudo mais. Algumas interpretações vão sugerir que talvez não se refira necessariamente à destruição, né, cósmica. Por quê? Porque em outras passagens do Antigo Testamento, essa linguagem é utilizada para falar de juízos pontuais que Deus trouxe sobre o povo mesmo de Israel ou outras nações, e nem por isso os astros de fato se desfizeram. Bem, por outro lado, se você reconhecer que as profecias elas têm cumprimento progressivo, não é? Então, digamos, alguém poderia admitir que no cumprimento progressivo, de fato, por exemplo, com a derrocada mesmo de Jerusalém no ano 70, destruição do templo, não é? O aumento da perseguição, isso poderia ser simbolicamente aquela destruição, né, dos astros, né? Bem, combinaria com a tradição apocalíptica de juízos de Deus ao longo do Antigo Testamento e um cumprimento parecido no Novo Testamento. Mas como nós sabemos que, seguindo a mesma lógica, essas profecias alcançam seu cumprimento máximo em Cristo, não é? E ele está falando da sua vinda, não é? E ele costuma falar da sua vinda como também articulada ou concomitante com, de fato, a destruição, o desfazimento da antiga criação. Então não tem contradição nenhuma, não é? De fato, ocorrerão esses episódios na sua plenitude quando o Senhor se manifestar. Será de fato a destruição da antiga ordem criada, caída, né? Desse mundo que foi afetado pelo pecado. Outro evento concomitante será a ressurreição dos santos, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, nos faz essa menção, e também primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 23. Eu vou fazer a leitura de Tessalonicenses 4,16, e um irmão ou irmã, por favor, faz a leitura de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 23. Está aberto? Antes, poderia só, me fez lembrar o item A, esse do fim do mundo. De fato é uma linguagem, aparece aqui até em referência cruzada de Isaías 13, né? De Ezequiel e tal, linguagem das estrelas do céu caindo, o sol perdendo, Joel falando, né? Que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o dia do Senhor. Mas ao mesmo tempo, não há também um cumprimento desses poderes abalados na própria crucificação, né? Quando fala, o véu do santuário se rasgou, tem um evento aí, miraculoso. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, os corpos dos santos que haviam dormido foram ressuscitados, um grande terremoto, e aquelas trevas, né, que cobriram, antecipados, né?
também teve isso, não teve? Sim, com certeza, Daniel. Os teólogos que afirmam essa dinâmica profética de cumprimento progressivo, eles parecem estar muito corretos mesmo. Você tem esse juízo, ou essa manifestação, né, da ira de Deus, prenunciada pelos profetas, quando fazem suas acusações contra o povo ou as outras nações. Você tem manifestações pontuais desses juízos de Deus e a derrocada de uma nação, ou mesmo períodos de derrota, né, de Israel, são simbolizados por esses apagar dos luminares, apagar dos astros e tudo mais. É entendido como um cumprimento parcial. A própria terra em trevas por ocasião da morte do Senhor é um cumprimento parcial, e tudo isso aponta para o cumprimento mais pleno, que quando o Senhor se revelar, de fato, será o fim dos astros, o fim do cosmo afetado pelo pecado, porque Ele está vindo para julgar e para pôr fim ao pecado e aos efeitos do pecado, não é? Então, tudo isso são cumprimentos parciais, progressivos, daquilo que de fato vai acontecer, não é? Então, não há dúvida, a manifestação do Senhor virá também como destruição, não é? Bem, e com relação à ressurreição dos santos, né, nós temos duas passagens, né, 1 aos Coríntios 15, 23 e 1 Tessalonicenses 4,16. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 4,16 e uma voz voluntária lê para a gente 1 aos Coríntios 15, 23. Eu vou me antecipar aqui, enquanto a pessoa também já vai se organizando e encontrando o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou continuar para contemplar a ênfase do apóstolo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bem, por que aqui o apóstolo articula a manifestação do Senhor à ressurreição dos santos? Por causa também de uma, digamos assim, demanda da igreja local, não é? Os irmãos de Tessalônica estavam entristecidos e confusos com o fato de que, não obstante, né, sua expectativa da vinda de Cristo, os irmãos estavam morrendo e Cristo não voltava. E um dos assuntos que o apóstolo traz, e um dos esclarecimentos que ele traz para apaziguar o coração dos irmãos, né, por isso que ele diz: consolai-vos, né, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, é justamente dizendo: meus irmãos, quando o Senhor se manifestar, esses que dormiram no Senhor serão ressuscitados. Depois nós seremos transformados e todos juntos nós nos reencontraremos e teremos o encontro dos encontros, porque seremos elevados para o encontro com o Senhor nos ares, né? Estaremos todos com o Senhor, e isso é consolador. Então, por ocasião de uma necessidade da igreja, o apóstolo traz também e nos conforta com essa informação de que, se por um lado, não é, o dia do Senhor é manifestação de juízo, nós sabemos que no juízo do Senhor nós somos abrigados na pessoa de Cristo, e a misericórdia do Senhor está sobre nós. Para nós será um dia de grande conforto e consolo, não é? Porque estaremos nos reencontrando e encontrando o Senhor. Meire, você que vai ler 1 Coríntios 15, 23, por favor. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, é uma referência de Paulo à ressurreição, não é? E a manifestação. Óbvio, Cristo se manifesta e, seguindo a ordem, os seus, né, que dormiram no Senhor se manifestarão, ou seja, serão ressurretos na sua vinda.
Outro episódio que acompanha e que vai nos dando essa dimensão, não é, da graça de Deus sobre os seus, quando o seu Filho se manifestar para juízo, é o julgamento do mundo, particularmente também o julgamento dos ímpios. Mateus 25, 31 a 46 e segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 7 a 10. Como eu já abri aqui em Tessalonicenses, está pertinho para mim, eu vou também me organizar para ler esse texto, e eu peço o favor de algum outro irmão que leia para nós Mateus 25, 31 a 46. Enquanto isso, a gente vai aqui procurando o texto. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestis, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. É até o 46. E quando então perguntou aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O Rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o Rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fosse ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Então você vê, né, nessa profecia, né, nesse discurso, né, nesse sermão profético do Senhor Jesus, se referindo àquele último dia, o cumprimento daquilo que está antecipado lá no Salmo 1, né, que os ímpios não prevalecerão, né, no tribunal de Deus, né? E aí você tem Cristo dividindo a humanidade em dois grupos, né? Os que serão recebidos, vinde bendito de meu Pai, e afastai-vos de mim, né? Para o inferno, não é? Preparado para Satanás e os seus anjos. No texto da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 7 a 10, nós lemos assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu
se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Bem, o que nós temos é a concomitância, não é? A coincidência é uma palavra infeliz, né, quando estamos falando dessas revelações, mas a incidência junto, né, coincidência nesse sentido, né, desses acontecimentos, né, junto com a manifestação do Senhor. Então, a destruição, né, da ordem criada caída, a ressurreição dos santos, o julgamento dos incrédulos e, por fim, a restauração de todas as coisas. Em Atos 3, 20 e 21, nós lemos o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 20 e 21. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Bem, o que você tem aqui, embora não saibamos quando o Senhor vai se manifestar, mas nós sabemos que essa manifestação, ela é a evidência do fim desta era, não é? Então, com a manifestação do Senhor Jesus, você tem a destruição da antiga ordem criada, afetada pelo pecado, você tem a ressurreição dos santos, o julgamento e punição dos ímpios, e, enfim, a restauração, né, de todas as coisas ao seu estado originário de perfeição, né, como Deus havia criado. Quando ocorrerá? Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, 33. Então, nós temos os eventos concomitantes, mas você tem também os eventos que vêm antes. Agora, você não tem como ter precisão, mas alguns eventos vão indicando, não é? Mostrando que está perto, às portas. Só que, como nos esclarece o apóstolo Pedro, para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O que significam essas palavras, às portas, do ponto de vista de termos uma dimensão de quanto tempo falta, né? Isso é muito difícil de escrutinar. Mas alguns eventos, nós não vamos ler todos os textos, porque vai se tornar alguns deles até repetitivos na sua temática, né? Mas apenas alguns. Eventos que precederão a volta de Cristo. O chamamento aos gentios, a conversão de Israel, a grande apostasia e a grande tribulação, a revelação do anticristo e sinais e prodígios que vêm acontecendo desde a primeira manifestação de Cristo, mas crescerão em, digamos assim, em ênfase e em número de ocorrências, né? Então, chamado aos gentios, Mateus 24, 14. Daniel, lê para a gente, por favor. Mateus, capítulo 24, verso 14. Eu vou pedir para Meire ler para a gente Zacarias 12, 10, e a Raquel lê para nós Marcos. É um trecho longo, né? Não muito longo o texo de Lucas é melhor, Lucas 21, dos versos 22 a 24, né? Então, referências aí a pelo menos 3 desses eventos que precedem
né, a manifestação do Senhor Jesus, não é? O chamamento aos gentios, a conversão de Israel e a grande apostasia e grande tribulação, esses dois eventos sempre mencionados de forma conjugada, tá? Então, Mateus 24:14, foi isso, Daniel? Foi, não é? Lê para a gente, por favor. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, um dos episódios, um dos eventos que o próprio Senhor Jesus apontou como antecessores, né, episódios que precisam se cumprir para que o fim, né, venha, a sua manifestação plena venha, é essa pregação do Evangelho aos gentios, ao redor de todo o mundo. Conversão de Israel, Zacarias 12:10, Meire, por favor. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantear-leão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, esse texto de Zacarias, né, fala que o povo de Israel vai olhar para aquele que eles traspassaram, aquele que eles entregaram, aquele que eles negaram, e prantearão profundamente. Fala de arrependimento e reconhecimento de que, de fato, Jesus era o Messias que eles deveriam ter reconhecido, e haverá esse arrependimento, quebrantamento, e se voltarão para o Senhor. A grande apostasia e grande tribulação, Lucas 21, de 22 a 24. Pois esses são os dias da vingança. Eu cumprimento de tudo o que foi escrito, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Aqui tem 24. Cairão. Não, já foi até o É a mamãe lê, então. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Bem, como leu o profeta Jojo, não é? Vai ser um período também de grande tribulação. O povo, como ele disse, né? Leu lá no livro sagrado, né? A grande aflição. Obrigado, Jojo. Com relação também aos dois últimos, né, mencionados, né, a revelação do anticristo, quem fala dele é mais exclusivamente o apóstolo João, e os sinais e prodígios que já têm acontecido desde que Cristo se revelou inicialmente, sua primeira manifestação, mas eles crescem em intensidade, né? Então, ao se aproximar o fim, haverá uma extraordinária conjunção de todos esses sinais, e de que as ocorrências naturais serão acompanhadas por fenômenos sobrenaturais. Bem, dando sequência aqui, então, quando acontecerá, data nós não temos, mas sabemos de duas coisas. Será após o cumprimento desses 5 episódios, né? Pregação do Evangelho aos gentios, arrependimento de Israel, grande tribulação, a manifestação do anticristo, e o último foi os sinais e prodígios, né? Que coisas sobrenaturais sucedendo com maior intensidade e frequência. Agora, do ponto de vista de como ocorrerá, não é? Nós vamos ficar com um texto só para facilitar a nossa vida, né? E esse mesmo texto de Atos 1, verso 11, né, nos dá aqui pelo menos 3 dimensões de como ocorrerá essa manifestação de Cristo, não é? Será uma vinda pessoal, física e visível, não é? E
as palavras dos anjos, né, ou do anjo, aos discípulos, né, que estavam lá olhando para o Senhor, né, que estava diante deles, né, sendo assunto aos céus. E o anjo falou para os discípulos: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Aí as ênfases estão aqui de acordo com os aspectos, né, de como ocorrerá essa manifestação, do ponto de vista de ser uma manifestação pessoal, né, então o próprio Jesus, a pessoa dele se manifestará, esse Jesus mesmo, não outro, não é? Esta pessoa que vocês estão vendo está indo ser recebido no seio do Pai. Será uma vinda física, da mesma forma como fisicamente vocês estão vendo ele subir, ser assunto, vocês o virão voltar, assim virá do modo como viste subir, e será uma vinda visível, virá do modo como o vistes, não é? Então, essas poucas palavras dos anjos nos esclarecem, nos dão muita certeza, riqueza de detalhes, esclarecimentos sobre essa manifestação visível, física e pessoal do nosso Senhor. Ainda sob essa perspectiva de como ela ocorrerá, também nos é esclarecido que será repentina, né? Nós temos uma série de textos falando, né, destacando esse aspecto da surpresa, né? Ninguém estará preparado do ponto de vista de saber quando é, e será algo que tomará todos de assalto, né? Bem, a Bíblia ensina de maneira enfática que a vinda do Senhor será repentina, será inesperada, tomando de surpresa o povo. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 e 3. Quem for ler, pode ler já do verso 1, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3, eu destaquei ali, porque é um texto muito emblemático do quanto essa surpresa, né, apanhará a todos como um ladrão de fato, que vem para assaltar no meio da noite. Meire, você vai ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão, né? E de supetão, quando ninguém estiver esperando. E aí, parece que as palavras do apóstolo não somente não estarão esperando, mas estarão meio que esquecidos. Talvez pelo passar do tempo, talvez apenas pela incredulidade do coração, sejam quais forem as variáveis que interfiram aí, mas quando andarem dizendo paz e segurança, não é? Quando tudo parecer sob controle, quando as circunstâncias apontarem para o dia de tranquilidade, o dia de bonança, é esse dia que será o dia da visitação do Senhor com grande destruição, e de modo nenhum escaparão, né? É a ênfase do apóstolo. Então, de um contexto de aparente paz e segurança, há uma repentina destruição da qual ninguém escapará, pelo menos os desavisados, no sentido de não estarem preparados espiritualmente para essa vinda. Será uma vinda gloriosa e triunfal, não é? Nós temos uma série de textos aqui, o nosso tempo está avançado, mas você poderá conferir, né, se esses textos realmente não dizem o que está indicado aqui. Obviamente dizem, tá? Então, diferente da primeira manifestação, né, em humilhação, a primeira manifestação de Cristo, não é, como nós temos um movimento lá no credo, né, nasceu, da Virgem Maria, né, padeceu e tudo. Então, aquela primeira manifestação aponta para a sua humilhação, né?
deixou a sua glória, se tornou um ser humano, reconhecido em figura humana. Diferente daquela primeira manifestação, na segunda manifestação de Cristo, ele voltará num corpo glorificado, não reconhecido em forma de homem, né? A um corpo que padece doença, um corpo afetado pelas consequências negativas do pecado, né? Mas um corpo glorificado, com vestes reais. As nuvens do céu serão a sua carruagem, os anjos seu corpo de guarda, os arcanjos seus arautos, e os santos de Deus serão o seu glorioso séquito. Então, os textos aqui de referência, né? Então, corpo glorificado com vestes reais, Hebreus 9, 28, tendo as nuvens do céu como sua carruagem, Mateus 24, 30, tendo também os anjos como seu corpo de guarda, 2 Tessalonicenses 1, 7, os arcanjos de Deus como seus arautos, também em Tessalonicenses, e os santos, né, a igreja, o corpo dos seus fiéis, como o seu glorioso séquito, não é? Havendo posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, manifestação da sua vitória final, não é? Levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Foi a oração de Davi e ela se cumpre no Cristo. Qual o propósito dessa sua segunda vinda? Introduzir, obviamente, a nova criação restaurada, a nova era, né? A era vindoura, a era da restauração de todas as coisas, e, paralelamente a isso, você tem a ressurreição dos mortos e o juízo final. Isso está conjugado lá no texto de João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, disse o Senhor Jesus, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz, a sua voz, a voz do Filho do Homem, e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, não é? Aqueles que estão no Senhor não entram em juízo, já passaram da morte para a vida, todos ressuscitarão, uns para a vida, outros para entrarem na condenação do Senhor. Esse grande ponto decisivo trará também a destruição de todos os poderes malignos hostis ao reino de Deus. Vamos ler aqui Apocalipse 20, 14. Eu peço que leiamos juntos esse texto. Todos acharam? Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, não é? Então, a vitória do Senhor é também a consumação final do seu juízo. A vitória do seu povo é também a destruição final, ou a danação final de todas as hostes que se voltaram contra o Senhor e o seu ungido. Meus irmãos, quais são suas dúvidas, complementos, observações? Por favor, temos ainda aí alguns minutinhos, há tempo para conversarmos um pouco mais. Oi, Raquel, por favor. Pastor, é engraçado que esse tema estava um pouco atual. Não sei se em outros círculos também estava correndo esse papo, que esse calor que veio. Eu sei que a Alice só fala disso na escola dela, né, na classe. Também ela tem muitas amigas que são de igrejas neopentecostais, né? Mas, nossa, era um assunto muito atual, né? Por conta dessa onda de calor que a gente está passando, de que isso é um sinal de que é o fim dos tempos. Eu acho que, de certa forma, a gente pode até encarar isso, mas a gente vê que são muitos elementos, né? Que acho que ainda faltariam para mais sinais e prodígios, né? Acho que o calor seria só um deles.
Talvez uma boa forma de encarar, né, essa nossa expectativa e conduzi-la, né, biblicamente, né, porque de fato, assim, você vê alguns elementos ou vários elementos do que estão descritos como os episódios ou acontecimentos que precedem a vinda do Senhor. Você vê muitos deles acontecendo e acontecendo com maior recorrência. Óbvio, né? O tempo só progride numa direção, esse dia está chegando mesmo. Por outro lado, sempre que a Bíblia faz referência a esta vinda do Senhor, do ponto de vista, digamos assim, em que o foco, né, daquela palavra, seja do apóstolo, seja do registro dos evangelhos, o foco é, digamos assim, tratar o coração da igreja que aguarda a vinda do Senhor, não é? Parece que é muito mais apontando para as maravilhas que nos aguardam naquela manifestação, não é? Então você vê os textos têm 3 ênfases genéricas, né? Eu acho que deu para a gente perceber. Uma dessas ênfases é: ele vai se manifestar, é a grande vitória dele, não é? A ênfase apontando para a glória de Cristo. Uma outra ênfase é o juízo que ele vai trazer. Então, essa palavra de ameaça, né, que não deixa de ser uma faceta misericordiosa da pregação, porque a ameaça conduz o pecador à constatação: vem o dia do juízo e eu preciso me arrepender, não é? E a promessa, não é? A ameaça, só Deus faz, não é? No mesmo ato, na cruz do Calvário, Deus manifestou punição e graça, né? Ira e amor. Também nessa consumação, né, e nessas palavras proféticas, você tem a ameaça, né, a advertência, que ao mesmo tempo também é uma promessa, porque é um juízo que vem, mas bem-aventurado aquele que acolhe ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Vai vir um grande mal, mas o Senhor livra, a misericórdia do Senhor está prometida, não é? Então, pensando, né, em nós como igreja do Senhor, já que são essas 3 grandes ênfases, não é? Talvez a melhor forma de olhar para esse dia não seja tanto com a expectativa do quando, ou de saber interpretar os sinais para mensurar se está mais perto ou mais longe, mas é ter uma expectativa positiva no sentido de que o meu Senhor será glorificado e a sua misericórdia estará sobre mim. Não é? Quando Paulo disse, né, olha, meus irmãos, vocês sabem, né, eu não preciso dizer, não adianta ficar aqui especulando quando é que é o dia, quando não é, porque vocês sabem, vai vir como um ladrão, quando andarem dizendo, então, quer mais um sinal? Vou dar. Quando tiver tudo muito tranquilo. Então, me parece que Paulo estava sugerindo e que talvez as políticas públicas vão estar muito boas, talvez a economia, de uma forma geral, vai estar também bem apaziguada. Então, talvez seja num período em que, não pode ser agora. Então, quando vocês estiverem bem despistados, não é? Quando andarem dizendo paz e tranquilidade, não é? Ele se manifestará e lhes sobrevirá. Né? Então, ali, Paulo nos está dizendo que vai vir sobre os seus leitores, né? Que ele lhes vai vir sobre eles, né? Não sobre vocês, né? Sobrevirá sobre eles, sobre aqueles que estão esquecidos e que andam dizendo paz e segurança. Sobre eles vai vir grande destruição. Aí ele diz mais adiante: mas vocês, né, não estão, né, não são os embriagados desse tempo, né, para serem pegos despreparados. Então, embora nós não saibamos quando será, mas nós aguardamos com santa expectativa e preparados espiritualmente, né, porque nós fomos destinados para a salvação, é o que o apóstolo vai dizer. Então, uma boa, talvez, postura nossa seria a daquela moça das fotos, né, dos slides, a dela aqui. Olhar para cima, não é? Anelando um momento em que, além de nuvens, veremos o Senhor também no meio delas, né? Que nem hoje. Então, dias quentes e ensolarados, né? Dia de olhar para o céu e pensar assim: será que é hoje que o meu Redentor vem, não é? Talvez amanhã de manhã, saindo para o trabalho, não é? Por mais estranho que possa parecer, né?
talvez fosse um bom exercício, cada um de nós, né? Quando colocássemos o pé na rua assim, dar aquela olhada discreta, né? Não tem nada demais olhar para o céu, né? E fazer essa oração: Senhor, será que é hoje que o Senhor vem, não é? Porque pode ser hoje, não é? Pode ser hoje. Outras questões? Dúvidas? Correções? Acréscimos? Não há tempo para mais nada. São 9h02. Vamos orar encerrando. Eu vou pedir para o nosso irmão Antônio Montini, faça oração para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, nos guardando, nos protegendo, ó Deus. Nós aguardamos ansiosos o teu retorno, ó Pai. Que tu possas estar um anelo nas nossas vidas, trazendo a alegria que teremos eternamente, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes esquecemos, não reconhecemos o que o Senhor faz por nós a cada segundo, ó Deus. Ó Pai, esteja com cada um dos que estão presentes aqui, que eles possam retornar a seus lares guardados, protegidos por Ti, ó Deus, e que possamos ter uma boa noite na Tua presença, Senhor. Esteja sempre conosco. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta, ó Deus, pelo nosso coração mau, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor é fiel em nos perdoar, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome, por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, muito boa noite, bom retorno para nossas casas, bom descanso, que amanhã possamos glorificar a Deus. Você que nos assiste pela transmissão, na verdade hoje não teve transmissão em tempo real, mas que nos assiste em outra ocasião, que Deus também te abençoe e que a sua palavra frutifique no nosso coração.